E aí, pessoal, bem-vindos ao meu canal Química Fácil. Hoje a aula é sobre cadeias carbônicas. Primeiro de tudo, vamos classificar os átomos de carbono em uma cadeia. Os átomos de carbono eles podem ser classificados em carbono primário, quando este carbono está ligado a apenas um carbono, como é o caso da primeira figura aqui. Os carbonos selecionados, os da ponta, eles estão ligados a apenas um carbono, cada um. Então, eles são exemplos de primários. Carbonos secundários são aqueles que são ligados por dois ou mais carbonos, como é o caso do carbono na segunda cadeia, aqui na imagem. Ele está ligado a dois, que são os dois da ponta. Então, ele é um carbono secundário. Carbono terciário, por sua vez, são aqueles ligados a três carbonos. Na figura de baixo, o que está no meio ele está ligado a três carbonos. Percebam que este hidrogênio ligado a ele não interfere aqui nas ligações entre um carbono e outro. Estes traços eles se referem à ligação entre um carbono e outro, não entre o carbono e hidrogênio. E carbono quaternário são aqueles ligados a quatro carbonos, como é o caso da última figura aqui. Este carbono que está no meio ele é quaternário, pois está ligado a quatro. Vamos classificar agora os átomos de carbono de acordo com os tipos de ligação entre eles. Quando os carbonos estão com ligações simples entre si, nós chamamos de cadeia saturada. Porém, quando eles têm ligações do tipo dupla e tripla, nós dizemos que esta cadeia ela é insaturada, como é o caso das duas figuras a seguir. Na primeira figura nós temos uma ligação do tipo dupla entre um carbono e outro, então esta cadeia ela é insaturada. Também na outra imagem temos uma ligação tripla entre um carbono e o outro. Percebam que esta representação aqui ela omite os átomos, mas sabemos que existe um carbono em cada vértice desta cadeia. Como ele tem ligações do tipo tripla, ele é um exemplo de carbono, um exemplo de cadeia insaturada. As cadeias saturadas elas têm apenas ligações simples entre o carbono e o outro. Classificação das cadeias de acordo com a presença de heteroátomos. Primeiro de tudo, o que é um heteroátomo? Heteroátomos são todos os átomos de elementos diferentes de carbono e hidrogênio. Por exemplo, oxigênio, nitrogênio, enxofre, cloro, bromo, iodo, etc. Qualquer elemento que não seja carbono ou hidrogênio, ele é um heteroátomo. Quando na cadeia tem apenas átomos de carbono e hidrogênio, ela é uma cadeia do tipo homogênea. Ou então, quando os átomos diferentes de carbono e hidrogênio, os heteroátomos, estão nas extremidades, nas pontas da cadeia. Por eles estarem nas extremidades, eles não tornam ela do tipo heterogêneo. A partir do momento que um heteroátomo, ele está presente no meio da cadeia, nós temos um exemplo de uma cadeia heterogênea, como é o caso da segunda figura aqui. O átomo de oxigênio está no meio e ele torna esta cadeia do tipo heterogênea. Presença de ramificações. Quando não há ramificações na cadeia carbônica, nós temos uma cadeia chamada normal. Porém, quando tem ramificações como se fosse um tronco e os galhos, temos uma cadeia ramificada. Temos ramos ligados à cadeia principal. Lembrando que cadeia principal é sempre a cadeia carbônica mais longa, ou seja, com maior quantidade de carbonos nela. Classificação de acordo com a disposição dos átomos. Quando a cadeia ela tem as pontas sem se juntar, nós temos uma cadeia do tipo aberta, como é o caso da primeira figura aqui. Temos três carbonos, mas eles estão soltos as pontas. E a segunda figura mostra um exemplo de cadeia fechada ou cíclica, é outro nome que damos, porque as pontas estão ligadas, formando como que um elo, só que ligados.
Vamos agora para as propriedades físicas dos compostos orgânicos. Pelas ligações de carbono e hidrogênio não apresentarem uma grande diferença de eletronegatividade, ou seja, carbono e hidrogênio têm eletronegatividades próximas entre si, as cadeias carbônicas elas têm uma característica de serem mais apolares, ou seja, não formar polos elétricos, positivo e negativo. Isto vai mudar quando tivermos os heteroátomos do tipo, os mais eletronegativos, que são flúor, oxigênio, nitrogênio e os halogênios. Eles tornam essa ligação mais polar. Outra propriedade física dos compostos orgânicos é que as ligações intermoleculares deles são muito fracas. E por isso, os pontos de fusão e de ebulição dessas substâncias são muito baixos comparados às ligações dos compostos inorgânicos. Tem pontos de fusão e de ebulição maiores comparados aos orgânicos, porque as ligações entre compostos orgânicos, elas, em sua maioria, são do tipo dipolo induzido, são as ligações intermoleculares mais fracas. E as ligações dos compostos inorgânicos, os moleculares inorgânicos, são do tipo dipolo-dipolo ou com ligações de hidrogênio, e estas são as mais fortes, e tornam a substância com pontos de fusão e de ebulição mais elevados. Vamos agora classificar as seguintes cadeias que eu trouxe. Vamos classificar elas em aberta ou fechada, normal ou ramificada, homogênea ou heterogênea, certo? Então vamos para esta primeira cadeia aqui. Ela é do tipo aberta, pois não fecha as pontas da cadeia. Ela é do tipo normal, ela não tem ramificações. Ela é do tipo heterogênea, pois este oxigênio aqui que está no meio da cadeia, ele torna ela heterogênea. E ela é saturada, pois todas as ligações entre o carbono e o outro são do tipo simples. Segundo exemplo, aqui em cima, ela é uma cadeia também aberta, ela é normal ou é ramificada. Nós percebemos aqui que ela é do tipo ramificada, tem uma ramificação aqui embaixo, um CH3. Ela é do tipo homogênea, pois os heteroátomos estão nas pontas, nas extremidades, certo? As imagens aqui de baixo, vamos para esta primeira. Ela é fechada, pois ela forma um ciclo de 6 carbonos, ou seja, um hexágono. Ela é insaturada, pois tem ligações duplas. Ela é normal, não tem ramificações. E ela é homogênea. E a última imagem aqui, ela é um exemplo de uma ligação, uma cadeia do tipo cíclica ou fechada. Ela é saturada, pois só tem ligações do tipo simples. Heterogênea, pois o nitrogênio está no meio da cadeia. E ela é normal, pois não tem ramificações. Então, pessoal, esta era a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem o vídeo e ativem as notificações para estar sempre por dentro de nossas próximas aulas. Tchau!